Continuando os vídeos da nossa série, agora a gente vai estudar os climas e também comentar as vegetações da América Latina. A primeira coisa que você deve ficar atento na hora de estudar os climas é em relação aos fatores climáticos. E o primeiro fator climático que eu quero falar para vocês é o fator latitude. Todo mundo sabe que a linha do Equador passa mais ou menos aqui. Isso quer dizer, gente, que quanto mais próximo à linha do Equador, os climas eles vão ficar mais quentes. Então aqui é mais quente. Conforme vai distanciando da linha do Equador, a temperatura ela tende a diminuir. Porém, a América Latina inteira praticamente, ela fica na região tropical. Olha só onde passa o trópico. O trópico ele passa mais ou menos aqui. Trópico de Câncer. E aqui o trópico de Capricórnio. Assim, ó. Trópico de Capricórnio. Então, a maior parte da América Latina e todos esses países que estão aqui estão nessa faixa, que é chamada de zona intertropical. Zona intertropical. Na zona intertropical, as temperaturas são altas e chove bastante. No entanto, então o primeiro fator, latitude. Latitude. Quanto mais distante do Equador, tende a esfriar. É por isso que aqui é muito frio. Olha lá, ó. Mais frio. Aqui seria mais frio lá em Simão, só que não chega a ficar frio, porque ainda está na zona intertropical que é quente. Então, se você pegar, por exemplo, o sul da Argentina e do Chile, são regiões muito frias. Inclusive tem uma cidade que eu tenho vontade de conhecer, que fica mais ou menos aqui, que chama Ushuaia, conhecida como a terra do fim do mundo. É a última cidade que dá para você chegar aqui na América do Sul. Ela é extremamente fria o ano todo por conta da latitude elevada. Então esse é o primeiro fator latitude. Basicamente você responderia a seguinte pergunta: por que a Amazônia é quente? Porque a latitude é baixa. Isso é importante. Latitude varia de 0 graus na linha do Equador. Então aqui é o 0 graus. E vai até 90 graus norte e até 90 graus sul. Então quanto menor a latitude, maior a temperatura. Por isso que Tocantins é mais calor do que Rio Grande do Sul, por causa da latitude. É por isso que Venezuela é mais quente do que os Estados Unidos, porque a Venezuela está mais próxima ali do Equador, é mais quente ao longo do ano todo. Mas esse calor que eu estou falando também tem relação com a umidade. Então, o segundo fator importante, pessoal, que eu quero falar para vocês. Existem algumas zonas de pressão. Tá? Vocês já manjam porque a gente já estudou o continente africano. E aqui no México há uma área de alta pressão atmosférica, aqui no México. Então aqui tem uma AP. Uma área de alta pressão atmosférica é uma área dispersora de ventos. É uma área que empurra os ventos para fora. Por quê? Esses ventos eles surgiram na linha do Equador, eles subiram e eles desceram secos sobre essa região. Então, quando tem área de alta pressão, a região fica seca. Aqui nós temos uma área de alta pressão também, ó, mais ou menos aqui. Mais ou menos onde fica o Paraguai, que dá até origem a uma massa de ar meio seca que atua uma parte do ano. Mas a região da linha do Equador, gente, é uma região de baixa pressão. E uma área de baixa pressão atmosférica é uma área que puxa ventos para ela. E os ventos, eles vêm cheios de umidade. E essa umidade toda, ela tende a subir, condensar, formar nuvens e chover demais. Essa região do planeta, que chama Zona de Convergência Intertropical, é uma das regiões mais chuvosas do mundo. E essas massas de ar, olha só como uma coisa tem relação com a outra. O que aconteceria normalmente, elas continuarem vindo para cá. Mas existe uma grande barreira de montanhas, que é a Cordilheira dos Andes, que não deixa essa umidade passar. E olha só o que acontece então. A umidade que vem formada aqui sobre a Amazônia, ela desvia na montanha e volta para o Brasil
trazendo umidade até aqui para o estado de São Paulo, para Minas Gerais, para outros estados brasileiros. Então essa umidade toda é conhecida como rios voadores. Os rios tem tanta água no céu que é quase a mesma quantidade de água que tem nos rios, gente. Por isso que chama rios voadores. Isso aqui, ó. Rios voadores. Doido, né? Bem interessante. Então já falamos da latitude, que climas quentes. Aqui, será que o clima vai ser chuvoso do lado de cá? A umidade não consegue chegar. E para piorar a situação, outra coisa que você não pode esquecer jamais, é muito importante, é que do lado oeste da América do Sul existe uma corrente marítima fria. Chama Humboldt. Humboldt. É uma corrente fria. E toda vez que tem uma corrente marítima fria, é mais difícil da água evaporar. E por ser mais difícil da água evaporar, esta região toda vai ficar extremamente seca, formando desertos, por causa da corrente marítima fria. Então por que tem o deserto do Atacama no Chile? Resposta: por causa da corrente marítima fria e por causa da cordilheira dos Andes. As duas coisas associadas, elas formam desertos nessa região da América do Sul. Em compensação, do lado leste, existe uma corrente marítima quente. E essa corrente quente, olha até onde ela passa. Ó. Ela passa a ser chamada de corrente do Golfo, ela vai parar lá na Europa depois. A corrente quente, ela favorece a formação de nuvens e, consequentemente, bastante chuva nessa região. Agora você imagina a América Central, que já são várias ilhas, cercado de água, favorece a formação de umidade, tem água quente, que favorece a evaporação, aí vai acontecer um negócio trágico, né, gente? O que acontece quando tem água quente evaporando muito rápido e subindo em alta velocidade? Porque a água começa a evaporar e formar uma coluna de ar que está subindo. Esse ar que está subindo em alta velocidade, ele começa a puxar o ar que está em volta. E o ar que está em volta começa a chegar a ele em toda velocidade. O que vai acontecer então, pessoal, na América Central, ó, junto ao Mar do Caribe? A formação de muitos furacões. Então, para você entender como um furacão é formado, ele é formado sempre sobre a água. E a água tem que estar quente. Aí você deve estar se perguntando, mas por que então que não tem furacões aqui no litoral brasileiro? Porque a água não é quente o suficiente. Tem que ser mais de 25, 27 graus para formar furacão. Aqui não chega a isso. Apesar de parecer que a água é quente aqui no litoral, mas não é tão quente como no Mar do Caribe. Outra coisa que, para terminar essa parte do clima, tem deserto aqui no Chile, na América do Sul, mas também tem deserto no México. Por que será? Bom, uma explicação já está aqui. Uma zona de alta pressão. Mas tem outras explicações. Lembra que tem a Serra Madre? Eu falei para vocês. Mas a outra explicação é essa. Ó. Aqui também tem uma corrente fria. Corrente fria. Por isso que tem deserto nessa região da Califórnia, nos Estados Unidos. E também aqui no México tem um grande deserto, por conta da corrente fria, da zona de alta pressão e também das montanhas. Ah, professor, mas e a América Central Istmica? Como que é o clima aqui nessa região? Como que é o clima na América Central Insular? Toda essa região que está próxima à linha do Equador é muito chuvosa, gente, e quente o ano inteiro praticamente. Pensa no Caribe. Como que é o clima no Caribe? Então, o clima no Caribe é um clima quente e chuvoso. E é isso que é comum aqui. É lógico que, lembra que eu falei para vocês, na aula anterior, que aqui tem algumas montanhas? Nas montanhas vai ser um pouquinho mais frio, natural. Quanto mais alto, vai ficar um pouquinho mais frio. Mas, em geral, climas muito quentes e climas chuvosos. Então, é isto. Esta parte da aula vale você pausar o vídeo depois, copiar no caderno e fazer as suas anotações. Latitude. Ah, foi bom ter escrito altitude
Como será que é o clima aqui, gente? No começo da aula de toda eu falei para vocês, olha, tá bem no Equador, mas tá bem no topo de uma montanha. Será que vai ser um clima bem na linha do Equador, mas bem no topo de uma montanha? Vai ser frio. Porque quanto mais alto, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Certo? Ó, mais alto, mais frio. Então é possível ter um clima frio bem na linha do Equador? Sim, é possível, desde que estamos falando de uma região montanhosa. Galera, vamos aproveitar a sequência e falar diretamente agora sobre algo que está na apostila também. Aqui tem algumas características, tudo isso eu já expliquei na aula para vocês agora há pouco. Tem a formação de um furacão e tudo mais. Tem aqui a atividade 2, vou conversar com vocês sobre ela. Tem a cidade de Quito e a cidade de Manaus. As duas cidades, elas estão praticamente próximas à linha do Equador, juntos à linha do Equador. Acontece que, enquanto em Manaus a média térmica é de 26,7 graus, em Quito a média é de 13,7 graus. Então, por que essas duas cidades, mesmo estando próximas ao Equador, têm temperaturas tão diferentes? Simples a resposta, né? Isso acontece por causa da altitude de Quito. Apesar das duas cidades estarem próximas ao Equador, na mesma latitude, as duas têm altitudes diferentes. Quito é uma cidade muito mais alta do que Manaus, porque ela está bem na cordilheira. Então aqui tem um mapa dos climas da América Latina. Vocês podem utilizar, por exemplo, durante a prova com consulta, sem problemas algum. Tem a explicação que eu já passei para vocês. Tem os climogramas, que eu vou lembrá-los como interpretar, que é muito importante. O climograma sempre tem uma linha que mostra a temperatura, que é essa linha aqui, uma curva, e tem umas barrinhas que mostram a pluviosidade, ou a chuva. E tem 4 coisas que você tem que saber interpretar em um climograma. Vamos a elas. Anote aí na sua apostila. Primeiro, qual é a média térmica? Como que eu calculo a média térmica? É só eu somar todos os meses. Eu vou olhando a temperatura aqui, ó. 23, 26, 28, 29, 30. Somo tudo e divido por 12. Mas tem um jeito mais fácil. Eu posso pegar a temperatura mais alta, 30, a mais baixa, tipo 24 graus, somo as duas, vai dar 54, e divido por 2. Eu acho, vai dar 27 graus, seria a média térmica, por exemplo, de Belize. E aí, 27 graus, para média, calor, né, gente? Muito quente. Segunda coisa, média. Segunda coisa, amplitude térmica. É a variação da temperatura ao longo do ano. Pega a maior e a menor e vê a diferença entre elas. A maior não é 30? A menor não era 24 aqui, mais ou menos? Então a variação é de 6 graus de amplitude térmica. Será que é muito? Quando compara com outros lugares, ó, olha a variação dessa, como é maior. Então não é tão grande, uma amplitude térmica baixa, 6 graus. Terceira coisa, vão anotando, pluviosidade total. O total de chuvas no ano inteiro. Na apostila já tem aqui o total. Como que eles chegaram a esse número, 1910? Somando todas as barrinhas olhando aqui. 150, 100 e pouco, 50 e pouco. Somando tudo, deu 1910. É chuvosa essa cidade de Belize. Comparado, por exemplo, com La Paz, chove 560 só no ano em La Paz. E quarta, como é a distribuição das chuvas em Belize? Será que as chuvas são irregulares, escassas, como acontece em Manaus? Será que é uma cidade muito chuvosa, como acontece, por exemplo... Acho que ela é uma das mais chuvosas, inclusive. Olha lá, uma cidade muito chuvosa, ó, ao longo do ano. Uma pequena redução no começo do ano. Tem cidades, como Guatemala, por exemplo, ó, ela chove no verão. Como que eu sei que é verão? Porque as temperaturas são mais altas. E é seca no inverno, caracterizando um outro tipo de clima quando comparado a este daqui.
Algumas, como La Paz, na Bolívia, olha como as temperaturas são baixas ao longo do ano todo. Por que isso acontece? Isso acontece porque a altitude da cidade é muito elevada, 3.700 metros praticamente. Então está no alto da montanha, vai ser frio o ano inteiro. Chove pouco por quê? Porque a umidade não chega até lá. Então isso aqui merece uma atenção de vocês, com certeza. E para terminar, eu quero que vocês façam uma associação entre o clima e qual é a vegetação. Então um jeito que vocês podem fazer para estudar, isso sim vale a pena você fazer um resumo no seu caderno, é pegar aqui essa vegetação. Número 1. Florestas latifoliadas equatoriais. Leiam as características, vejam uma foto e o mais importante, qual é o clima onde eu encontro esse tipo de vegetação? Então eu posso olhar o mapa lá em cima ou eu posso deduzir. Está perto da linha do Equador. Chove muito o ano inteiro. Muito quente, muito chuvoso, só pode ser o clima equatorial. Então o esqueminha que vocês vão fazer para estudar, esta parte, que é a parte final da aula, é: você vai ver a vegetação onde fica no mapa. Segundo, você vai ler as características da vegetação. Terceiro, você vai ver uma imagem da vegetação. Antes de olhar a imagem, imagine-se dentro da floresta que está sendo descrita. Depois você olha a imagem e finalmente você vê qual é o clima, tenta descobrir, olha no mapa lá em cima e vê as características. Isso é algo que, sem dúvida nenhuma, eu vou cobrar na prova, mesmo porque vocês têm condição de fazer na hora usando a apostila. Mas para se preparar melhor e não perder muito tempo na hora da prova, é melhor você fazer isso antes, para se preparar. Para terminar, gente, tem essa atividade 3, que eu vou responder com vocês, e depois eu passo um gabarito dos testes e do em casa. A tabela mostra a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Olha como as temperaturas são altas, gente. No meio do ano cai um pouco e depois fica alto pra caramba. Olha como chove bastante. Cai um pouquinho e depois chove mais de novo. Com base na leitura dos dados da tabela, identifique o clima predominante nessa cidade, justificando a sua escolha. Então, olha só. Chove muito e é quente o ano todo. No meio do ano cai um pouco a temperatura e cai um pouco a chuva. Essa cidade fica aqui, assim, ó. Quente o ano inteiro, diminui um pouco a temperatura no inverno. Chove o ano inteiro, no inverno é seco, chove menos. É o clima tropical e vocês podem ver as características do clima tropical que está aqui. Beleza, pessoal? Então, eu encerro essa série de aulas. Eu passo para vocês o gabarito do desafio e do em casa diretamente aí para vocês. Valeu? Bons estudos!